Seja muito bem-vindo, pastor, à nossa live. Vai ser um momento de reflexão. Toda terça-feira a gente vai trazer esses momentos de reflexões aqui. Então, é um momento de 25 minutos para a gente realmente levar essa reflexão. A gente até tinha conversado sobre isso, nada muito longo, porque, embora a gente saiba que tem muita coisa para se falar sobre isso, né? E as lives do pastor são sempre muito boas, mas é realmente para a gente ter esse momentinho aí para o pessoal ter essa reflexão. Pastor, hoje nós vamos falar sobre a verdadeira compaixão de Deus. O senhor pode se apresentar e aí eu vou apontar aqui algumas perguntas. E se o pastor quiser ir discorrendo sobre esses temas, os pontos que eu abordei aqui, pode ir que eu não vou nem interferir, tá? Então, qual que é a verdadeira compaixão de Deus? O mundo hoje, nós hoje nos relacionamos por afinidades. A gente nós nos relacionamos em grupos e cada grupo tem as suas afinidades e vão se juntando ali, né? Isso pode nos levar a uma compaixão seletiva ou não? E como evitar essa compaixão seletiva? A falta de posicionamento. O posicionamento. O posicionamento, ele pode, como nós devemos ter compaixão e, ao mesmo tempo, o posicionamento. Porque hoje o mundo coloca para nós que alguns posicionamentos é falta de compaixão. Então, a gente vive nesse conflito. Calma aí. Então, se falar sobre isso, eu estou tendo falta de compaixão com aquele grupo. Então, eu queria hoje ouvi-lo. Nós queríamos ouvi-lo aqui. Amém, Juliana. Mais uma vez, né, fico feliz aí de poder estar com vocês aqui. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão conosco, daqueles que vão estar ao vivo com a gente, daqueles que vão ouvir e assistir depois. Né? Realmente o tema compaixão ele é longo, né? Ele é extenso. Tem muita coisa que a gente pode abordar no tema compaixão. Porque compaixão, Juliana, mais do que qualquer coisa, é ação. Né? O grande problema muitas vezes é que nós falamos sobre compaixão, mas quando exige de nós uma atitude de compaixão, nós não a temos. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa definir aí, qual que é o conceito de compaixão? Eu separei aqui um conceito secular acerca de compaixão. Tá? Que vai dar uma ilustrada naquilo que realmente é. Diz assim, ó, sentimento de piedoso, de empatia ou de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia que suscita o impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Tá? Então, esse aqui é um conceito secular acerca de compaixão. Quando nós vamos para a Bíblia, a compaixão é um pouco mais abrangente. Ela é um pouco mais abrangente, ela é algo mais robusta, bem mais robusta. Né? Então, eu separei aqui, eu coloquei algumas coisas aqui, porque o conceito bíblico de compaixão é diferente de uma palavrinha chamada dó. Porque quando eu tenho dó de uma pessoa, eu não tenho responsabilidade por aquela pessoa. Quando eu digo assim, eu estou com dó daquela pessoa, eu estou dizendo, olha, ainda bem que não é comigo. Ainda bem que não é com a minha família. Eu estou tendo dó daquela pessoa. A compaixão baseada na Bíblia Sagrada, ela é algo altruísta, porque o nosso exemplo de compaixão é Jesus Cristo. E Jesus, ele teve compaixão o tempo todo o tempo que ele esteve aqui na Terra, ele demonstrou compaixão pelas pessoas. Então nós precisamos entender que a compaixão bíblica não é eu ter dó da pessoa, mas é eu me colocar no lugar daquela pessoa, e não é eu resolver o problema daquela pessoa, mas eu ajudar aquela pessoa a resolver o problema pelo qual ela está passando. Nós vamos abordar um pouco mais à frente essa questão de posicionamento. Então nós vamos entender que a compaixão bíblica, baseada na Bíblia, a definição é a mais pura definição do amor de Deus sobre a vida de uma pessoa. Eu acho interessante, Juliana, que a compaixão geralmente ela é destinada a uma parcela da sociedade que e está, nem no senso muitas vezes se apresenta, está à margem da sociedade. Você precisa ter compaixão das pessoas que realmente precisam ter compaixão, ou precisam da nossa compaixão. E aqui a gente pode abrir um leque sobre compaixão.
Nós podemos ter compaixão com a pessoa que está passando por um momento de sentimento de perda, né? Perdeu um ente da família. Nós podemos ter compaixão de uma pessoa que está num processo de divórcio. Nós podemos ter compaixão e exercitar nossa compaixão numa pessoa que está num momento de confusão mental no que diz respeito a quem ela é, porque muitas vezes a pessoa chega num ponto, e até mesmo hoje, eu posso imaginar algumas pessoas sendo influenciadas a ter uma paranoia de não saber quem ela é na realidade. Né? Se é homem, se é mulher, qual que é a posição dela diante de tudo isso. E muitas vezes a gente assume uma posição de julgamento e não uma posição de compaixão. Porque a compaixão também, ela vai além, né, de muitas coisas que a gente entende, né, como a compaixão. A compaixão ela é muito mais profunda, baseada em Jesus Cristo. Jesus, se você prestar atenção, quando Jesus passa pela terra, ele teve compaixão por aquelas pessoas que ninguém tinha compaixão. Por aquelas pessoas que realmente as pessoas viravam as costas para ela, inclusive os próprios discípulos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas inclusive os próprios discípulos, né, viravam as costas para algumas pessoas que, na ótica humana, na ótica religiosa, né, judaica, não mereciam compaixão. E, no entanto, Jesus se coloca ao lado dessas pessoas, para mostrar para nós que nós precisamos ter compaixão das pessoas. Eu separei 3 textos aqui que definem, que falam sobre essa questão da compaixão. O primeiro texto aqui é sobre Jesus tendo compaixão. O segundo texto é sobre Jesus nos dando a oportunidade de termos compaixão. O segundo e o terceiro texto. O primeiro texto está em Mateus capítulo 9, versículo 36, diz assim, ó, vendo as multidões, Jesus teve compaixão delas. Olha só, porque estavam aflitas, desesperadas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então as pessoas estavam sem direção. Então Jesus teve compaixão daquelas pessoas que estavam sem direção, que estavam vivendo uma vida, né, aleatória, uma vida ruim, uma vida complexa. Então Jesus olha e ele tem compaixão. Então eu acho interessante esse texto. Aí depois, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, o texto diz assim, ó, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então aqui eu preciso entender que para eu poder ter compaixão com alguém, a verdadeira compaixão bíblica, porque a verdadeira compaixão bíblica é o fruto de um amor maior. E que amor maior é esse? O amor de Deus sobre a minha vida. Então, quando eu entendo o amor de Deus sobre a minha vida, ele derramou o amor dele sobre mim, ele teve compaixão de mim. Então, eu entendo esse amor, eu entendo que eu fui perdoado, eu entendo que eu estava mais da sociedade, ele me trouxe, né, para ser alguém importante para ele. Eu começo a destilar essa compaixão para outras pessoas. Porque eu entendi que eu fui amado de Deus, eu fui perdoado por Deus, eu era alguém que não merecia nada e ele me deu tudo. Então, eu entendendo isso, eu vou ministrar a compaixão sobre a vida de outra pessoa, e é isso que Paulo está dizendo à igreja de Colossenses, né? Quando ele diz assim, ó, vocês como eleitos de Deus, santos e amados. Então eu preciso entender que eu sou amado, eu preciso entender que a compaixão vem sobre mim, e a partir daí eu derramo, né, eu destilo essa compaixão sobre a vida de outrem que eu não conheço e que não merece a minha compaixão. Isso é muito, muito, muito interessante de nós, né, termos bem claro isso. Né? E depois, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, né, Pedro diz assim, finalmente, sejamos todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, com compaixão e humildade. Então, nós precisamos entender que a compaixão é bíblica, é um princípio muito sério e é um princípio bíblico. Então, para poder fechar essa primeira pergunta tua aqui, né, qual é a definição de compaixão, não é boas obras. Não é boas obras. Às vezes as pessoas fazem boas obras em detrimento, achando que é compaixão. As boas obras é uma obrigação. As boas obras é obrigação. Né? Em algumas religiões, as boas obras levam a uma perfeição diante do Criador que leva à salvação. Né? E eu não vou nem tocar nesse assunto, porque para nós as boas obras é apenas o símbolo de algo que já aconteceu dentro de nós, realizado por Jesus Cristo, e a partir do momento
em que Jesus fez isso em minha vida, eu vou ministrar boas obras na vida das pessoas, mas não tem nada a ver com compaixão. As boas obras é simplesmente algo que é inerente do cristão, né? E de algumas religiões que colocam como salvação. Então, compaixão não é boas obras. Compaixão é destilar um amor maior sobre a vida de uma pessoa que está mais da sociedade e que ninguém dá valor. Ninguém, absolutamente ninguém. Ok? Então, a primeira coisa, né, seria isso. É claro que aqui a gente pode, né, estender mais, né, se for necessário, né? Porém, nós não temos esse tempo, né? Mas, passando agora, né, na pergunta onde você fala que as pessoas se relacionam e elas se relacionam em grupos, né? E esse relacionamento em grupos, ele pode trazer uma compaixão seletiva em gênero, número e grau. As pessoas por si só, elas vivem nos seus oikós, né? E porque elas vivem nos seus oikós, então automaticamente, isso é notório, automaticamente há uma ajuda mútua entre esses grupos. Então, entre eu ajudar uma pessoa que não é do meu grupo e ajudar uma pessoa que é do meu grupo, eu vou ajudar uma pessoa que é do meu grupo. Eu vou ter compaixão na pessoa que é do meu grupo. Mas esse sentimento é um sentimento secular, né? Quando você vem para a Bíblia, Jesus quebra isso. Jesus quebra isso de uma forma assim fantástica. Ele mostra para nós, eu vou ser muito repetitivo em relação a isso, ele mostra para nós que nós precisamos ministrar a compaixão sobre a vida daquelas pessoas que não merecem e que não estão em nosso oikós, que não estão no nosso grupo. Vai além do nosso grupo, né? Vai muito além disso. A Bíblia Sagrada tem 2 textos muito claros sobre isso, né? Uma é da mulher samaritana, onde Jesus encontra com ela, Jesus conversa com ela, né? E a outra é da mulher Sirofenícia, a mesma coisa, Jesus abençoa a vida dela. No primeiro momento com a mulher Sirofenícia, Jesus fala assim, olha, eu não vim para você, grupo, grupo, eu vim para um grupo determinado, eu não vim para você. Aí ela diz assim, mas até os cachorrinhos, eles se alimentam até mesmo das migalhas. Jesus vai lá e abençoa ela, quebra o grupo, entendeu? E abençoa a vida daquela mulher. Jesus não poderia falar com a mulher samaritana, porque, religiosamente falando, os samaritanos estavam aquém, né, da perfeição dos judeus. E Jesus vai e se coloca ao lado da mulher samaritana, ele destila a compaixão sobre a vida daquela mulher samaritana, ele perdoa os pecados daquela mulher, faz dela uma grande missionária, né? Então ele quebra esse princípio secular de grupo. Nós não estamos aqui para abençoar apenas um grupo de pessoas, nós não fomos chamados, né, como cristãos e como pessoas, né, para abençoar apenas um grupo de pessoas, não, nós somos chamados para abençoar todos, seja quem for. Nós não podemos de forma nenhuma ficarmos aí dentro do nosso oikós só abençoando, né, as pessoas do nosso convívio, as pessoas do nosso oikós, jamais, né? Nós temos que ir além de tudo isso. Nós precisamos ir além de tudo isso. A semana retrasada, bem rapidinho, eu recebi um telefonema de um pastor lá de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, pedindo para a gente dar assistência para uma família que sofreu um acidente aqui perto de Campo Mourão, muito grave, mas muito grave mesmo, onde 2 pessoas foram parar na UTI, estão até hoje na UTI. Uma na UTI aqui em Campo Mourão e outra na UTI em Maringá. Ele pediu para a gente poder dar um suporte para eles. No final da conversa, o pastor ele fez a seguinte consideração. Pastor, só que eles não são evangélicos. Ou seja, é fora do nosso grupo, é fora do nosso oikós, é fora do nosso convívio. Né? E nós somos chamados para quem? Jesus disse que os sãos não precisam de remédio. Quem precisa, né, são os que estão doentes. Né? E a igreja aqui de Campo Mourão se colocou à disposição deles, né? Uma das nossas pastoras, inclusive, está hospedando o esposo de uma das mulheres que está aqui. E não são cristãos evangélicos, e para nós não faz diferença. Né? Não tem diferença, porque a compaixão ela precisa ser derramada dessa forma.
Entendeu? Você que está me ouvindo, a compaixão ela é mais do que a nossa família, é mais do que as pessoas que estão à nossa volta, é mais do que a nossa igreja. Jesus nos ensina isso claramente. Né? Como viver melhor? Olhando para Jesus, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus nos ensina. E Jesus nos ensina claramente, né, em relação a isso. Agora, ter compaixão significa falta de posicionamento, né? Aqui também é uma outra coisa que pode nos levar, né, a um estudo muito longo sobre isso aqui. Mas eu vou ser bem simplista, né? Não vou esgotar isso aqui, né? Vou ser bem simplista em relação a isso aqui, porque aqui existem duas nuances, até três nuances muito claras, né, nessa pergunta. Primeiro, quem recebe a compaixão? A pessoa que recebe a compaixão, eu vou ter compaixão, né, com determinada pessoa, vou ser compassivo com determinada pessoa. Mas essa pessoa, eu ter compaixão com ela, ela vai cruzar os braços e vai ficar esperando o tempo todo que eu continue tendo compaixão com ela? Né? Não, porque a compaixão, ao contrário da dó, é muito mais profunda. Quando eu tenho compaixão, eu não vou só abençoar, eu não só vou orar, mas eu vou ensinar essa pessoa a ela sair da situação pela qual ela está passando. Eu não vou alimentar e nem vou lamber as feridas dela com ela, ao contrário. Eu vou me posicionar ao lado dela para ajudar a ela sair da situação pela qual ela entrou. Né? A segunda nuance é por parte de quem dá. Por parte de quem dá essa compaixão. Primeiro, parte de quem recebe. Porque quando você vai dar, e aí aqui, quando você vai dar a compaixão, você tem que entender que a compaixão é mais do que um donativo, é mais do que uma oração, é muito mais do que isso. É se colocar ao lado, é caminhar junto, é sentir a dor que a pessoa está sentindo, é ensinar. Você não vê Jesus tendo compaixão das pessoas apenas suprindo necessidade. Jesus, ele confronta, né? Ele traz para perto e ele confronta. Então, não é falta de posicionamento se for ministrado de forma correta. Não é falta de posicionamento nem de quem está recebendo, porque quem está recebendo vai ser ensinado a sair daquela situação, né? Não vai ser puxado pela mão, arrancando daquela situação, ao contrário, vai ser ensinado, vai ser confrontado. Né? E quem está ministrando a compaixão, quem está, né, exercendo a compaixão sobre a vida da outra pessoa, ela também tem que ter dentro do coração dela, não é porque eu estou ao lado de uma pessoa que está passando por uma situação difícil, que eu vou simplesmente ajudar essa pessoa e ignorar aquilo que ela faz de errado. Não. A compaixão completa, e quando você pega a vida de Jesus, a gente não tem tempo para declinar tudo isso, mas quando você pega a vida de Jesus ministrando sobre compaixão, ele confronta o tempo todo. Ele é compassivo e confronta, porque sem confronto não há mudança de vida. Sem confronto a pessoa vai ficar da mesma forma. Agora, o confronto que eu falo é um confronto com amor. Porque quando se fala em confronto, já pensa em guerra. Né? Já pensa em, não, porque você está em pecado, porque isso, porque aquilo. Não é nada disso. Não é nada disso. Né? Eu tenho que entender que o preconceito, ele é antibíblico. Ele é antibíblico. Eu não posso ter preconceito como cristão de ninguém. Né? De ninguém. Jesus ama o pecador. Ele abomina o pecado. Mas o pecador, Jesus ama. E como Jesus ama o pecador, e a Bíblia mostra isso, nós também precisamos amar. Como Jesus, ele agiu de compaixão com os pecadores, nós também precisamos agir de compaixão. Agora, a compaixão, ela não é desprovida de posicionamento. Né? Não é. Eu me posiciono ao lado de alguém, por exemplo, que é homoafetivo. Mas eu não concordo com as práticas dele, é diferente. Eu não concordo. Eu vou ajudar essa pessoa a entender melhor o posicionamento dela, quem ela é dentro do conceito bíblico, para que ela possa sair da situação pela qual ela se colocou. Né? Ela se pôs na situação, ela se colocou na situação. Eu preciso amar ela, mas eu preciso mostrar que tem um outro caminho, né, que é o caminho correto, que é o caminho bíblico, que é o caminho que vai dar uma vida mais em paz, mais tranquilo para essa pessoa. Eu falei em relação a uma afetividade, mas isso pode ser com alguém, por exemplo, que é ladrão, né, que tem um vício da cleptomania, que tem um vício de roubar, da pessoa que trabalha com droga.
né, que mexe com droga, que tudo isso precisa ser confrontado da forma correta, com amor, né, para que essa pessoa possa sair. Né? Volto a dizer, a compaixão, ela está linkada com a ação de ajudar a pessoa a sair de uma posição ruim e vir para uma posição melhor. Então, é basicamente isso. Né? Eu volto a dizer, né, são definições bem simplistas, né, mas que eu acredito que nos dá um norte. Né? O que é a compaixão, né, biblicamente falando? É o derramado amor de Deus sobre a vida de outra pessoa. Basicamente, né, seria isso. E o amor de Deus é um amor que ele nos dá sem exigir nada de troca. A compaixão, ela precisa ter essa premissa. Eu tenho compaixão com fulano de tal. Eu tenho essa compaixão, mas eu não posso exigir nada de troca. Eu não posso ser obrigado a ter compaixão. Há uma palavra que durante muito tempo aí, né, foi, pelo menos na época da pandemia, né, foi algo assim que se usou bastante, falavam muito sobre essa questão aí, né, de que a gente precisa, basicamente, né, ser compassivo com as pessoas e tal, mas virou uma obrigação. Eu sou obrigado a fazer. A compaixão você não é obrigado a fazer. É o amor de Deus que está dentro de você que te constrange a você fazer. Você não faz por obrigação como você faz as boas obras. Você faz por amor, porque Jesus fez isso sobre as nossas vidas. Maravilha, pastor. Muito obrigada. A gente deixou realmente um tempo para reflexão do pessoal. Quem não assistiu a nossa live, ela vai ficar gravada aqui no Instagram. Como são as lives mais curtas, a gente vai deixar aqui gravada no Instagram. Pastor, muito obrigada. Eu aguardo nas próximas lives. A gente vai ter mais 2 lives com o pastor. Muito obrigada, uma boa noite para vocês. E eu deixo o encerramento aí para o pastor. Amém. Temos mais Juliana, mais uma vez, né, obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo respeito, né, e fico muito lisonjeado de poder estar aqui participando, né, de mais uma live com você aí, sempre à disposição. E eu gostaria de, nessa noite, conclamar, né, a cada um de vocês que está nos assistindo, né, volto a dizer, a pandemia trouxe uma obrigatoriedade, né, na vida das pessoas, que pelo Evangelho é fora, né, é fora da casinha, que nós precisamos entender primeiro o amor de Deus sobre as nossas vidas, como Ele teve compaixão de nós, e nós termos compaixão das pessoas, não por obrigação, mas por amor a outras pessoas. Um amor profundo, um amor sincero, né, que se perdeu durante algum tempo esse amor sincero. Né? Eu não preciso ser alguém que destila boas obras, eu preciso ser alguém, né, que destila realmente a compaixão de Jesus sobre a vida das pessoas. E que nós tenhamos, né, essas atitudes aí, vamos seguir os passos de Jesus, para que nós possamos realmente, né, vivermos isso em 2024 e na nossa vida inteira, sempre para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, muito obrigado. Amém. Obrigada, senhor pastor. Obrigada a todos que estiveram conosco. A live vai ficar gravada aqui no Instagram. Um grande abraço.